Então vamos lá, né? Primeiro, então, primeira questão é por que é importante conhecer os tipos de grama para o seu jardim ficar lindo, maravilhoso, né? Bem, primeiro de tudo é para você não perder a grama que você colocou no seu espaço. Não perdendo a grama, você não perde o seu dinheiro. Isso é muito importante, né, gente? Porque uma vez que você compra, né, uma grama, ela tem um valor, e se você perde a grama, você perdeu a grama e o seu dinheiro, não é mesmo? Então, se você entende um pouco sobre o seu espaço, um pouco não, é bom saber bem assim, como que é o seu espaço, sempre tem sol o dia inteiro, meio-dia, ou é sombra total, ou ele tem algumas partes com sombra e outras com sol, você definindo no seu espaço se é assim, né? Com essa logística que eu falei aqui agora, essa clareza, por exemplo, de sol, meio sol e sombra, você vai ter a condição de escolher a grama ideal para esse espaço. Assim, você acerta no plantio e não perde o seu dinheiro, não é mesmo? E é tudo de bom, tá? Então é muito, muito importante você saber qual é o seu espaço para assim adquirir a grama certa para esse lugar. Muitas vezes tu não sabe como que é essa clareza do seu jardim, né? Como, por exemplo, vou dizer aqui até de um cliente meu, não faz muito, gente. Eu coloquei lá em fevereiro, até fiz uma live e tal, mostrei. E, e lá ele diz, eu perguntei diversas vezes, porque eu tinha não tinha uma noção muito clara, porque não tinha ido ainda naquela região. Como é que era a situação do sol ali, né? Nós estávamos num horário pela manhã, e como é que é de tarde aqui o sol, né? E comecei a visualizar o sol e tal, mas eu também vi a casa dele era alta e tal. Eu disse, mas aqui não pega sol todo dia? Ele, não, pega, pega. Ele rigorosamente disse o tempo inteiro que pegava sol em todo o espaço. E eu dizia que, olha, eu acho que a casa é alta e tal, comecei a explicar. E ele dizendo o tempo inteiro que era sol, muito sol, né? Gente, eu acabei de trocar a grama dele, porque ele foi teimoso em me dizer que tinha sol no pátio, que ele assim, a pessoa enxerga o sol, uma quantidade de sol, mas não tem aquela clareza se é meio turno, se é o dia inteiro, sabe? Se a casa faz sombra, se tem árvore do vizinho, visualiza, examine seu espaço, veja qual é a condição que ele te oferece para ir você ter uma clareza e escolher a grama ideal para esse espaço, certo? Tem grama que suportam um pouco mais de sombra e tem outras que são exatamente para sombra e outras, a grande maioria de grama normal é para sol pleno, ok? Tudo certo? Entendido? Por que é tão importante saber? Tá? Bom, então tá. Bom, agora vamos partir para o outro tópico. Quais são os tipos de grama? Existem algumas variedades, né? Existem as mais comuns, que todo mundo conhece, aquela que desde que a gente nasceu, por exemplo, tem aquela folha larga, né? Aquela chamada, conhecida como São Carlos, ou Catarina, em algumas regiões. Em outras regiões pode ser também conhecida como Curitibana. Ela tem a folha larga. Opa, desculpa, gente. Só um pouquinho. Ai, desculpa. Desculpa. Tá, gente? Olha só. Então, voltando aqui, né? Tem as mais comuns, né? A folha larga, que é conhecida como São Carlos, como Catarina, ou também como Curitibana. Tem alguns apelidinhos, assim, né? É sempre verde, mas ela é da folha larga, um verde intenso e brilhosa. É aquela que a gente, desde que nasceu, viu aquela grama e
né? Parece que só ela existe. Mas não, gente, existe a esmeralda, é uma mais fina, um verde não tão intenso, é um verde mais claro, né? E a bermuda também. Deixa eu falar um pouquinho de cada, por exemplo. A esmeralda, ela serve para, por exemplo, que a São Carlos, ela é mais para jardins, né? Mas a esmeralda, ela é muito utilizada para campo de futebol, por exemplo. Tem outra aqui também, tem a bermuda, né? A bermuda é muito similar à esmeralda, elas têm a folhinha fina, o verde não é tão intenso, né? É mais estreita a folha, é mais delicada também. Tem pessoas que, por exemplo, apostaram nessa esmeralda, né? Muito, porque agora aqui no Brasil virou moda usar ela no paisagismo. Então, optam pela esmeralda, por ela ser baixinha, parece que não cresce muito, é um ledo engano, que também cresce, né? Tudo cresce. Porém, como ela tem uma aparência menor, mais fina, parece que não cresceu tanto. E muitas vezes, ao demorar o corte, né? Ela pode ficar danificada. Então, é, esse é a esmeralda, né? A bermuda também para campos esportivos, né? Ela é resistente ao pisoteio. Ela é de um crescimento bem acelerado, a bermuda. Então, a bermuda, em relação à esmeralda, ela cresce mais rápido. Então, tem que podar mais seguido, ok? Bem, depois tem a Zeon. A Zeon aqui é chamado para mim a Zeon. Alguns chamam de coreana e ela é muito utilizada para campo de golfe, porque ela é mais fininha e um verde mais intenso que nem a São Carlos de folha larga. É engraçado, essa fininha Zeon, ela é muito bonita e suporta, olha só, gente, olha o meu termo, suporta a meia sombra. Essa meia sombra é muito complicado dizer que pode ter mais sombra do que sol. Não. Essa meia sombra é entre árvores, que daqui a pouco o sol vai bater nela, ela suporta a sombra. Não é que vá dar certo para a sombra. Não, tá? É levemente. Depois tem a batatais. A grama batatais, por exemplo, ela é um crescimento mais alto, ela é mais fininha. Por exemplo, ela, ela suporta secas. Ela é uma grama boa, mas ela é mais para campo, para lugares íngremes, em declínio, né? Então, e ela serve também para decorar alguns canteiros, por exemplo, já que ela tem esse crescimento longuinho, né? Ela decora, sabe? Porque se tu não cortar ela, dá até para fazer uma mancha assim com essa grama batatais. É legal, sim, é bacana, dependendo da decoração. Depois nós temos a grama preta. A grama preta, gente, é muito legal para sombra. Olha aqui a grama preta, dando muito certo para essa situação. Se você tem um lugar de sombra, aposte na grama preta. Ela é baixinha, ela é também considerada anã, porque existe a grama preta comum, que é um tufinho maior, né? Mais alta. Então, e todas duas têm um verde escuro, tá? Mas a baixinha, que é considerada anã, ela é ótima para sombra. Já a comum, ela vai para o sol e meia sombra. Sombra não, que ela não vai suportar, ok? Certo? Depois dessa grama preta, que é um tufinho, né? Vem a grama azul. A grama azul também ela serve para decoração, para fazer umas manchas em canteiros, né? Dá para fazer umas bordaduras, dá para fazer um contorno de algum canteiro, dá para fazer caminhos assim na lateral do caminho, para delimitar um caminho, por exemplo, né? Ou também para lugares íngremes, né? Então, se você planta ela, ela fica assim, parece um capinzinho, né? Lembra um capinzinho fininho e azul. Quanto mais, por exemplo, tem lugares de clima muito frio, ela fica mais azulada.
É incrível. Ela é linda. Dá para decorar em torno de vasos também, sabe? Pelo tom dela, a delicadeza dessa grama, muito bonita. Depois vem a grama amendoim. A grama amendoim, ela, ela é brasileira, descobri isso muito pouco tempo, né? E ela é muito bacana para forração. Eu utilizei algum tempo atrás, nossa, foi uma solução muito bacana, porque ela não suporta o pisoteio, então ela serve para taludes, ou, por exemplo, em lugares que tenha uma situação que não vai ter pisoteio e a pessoa não quer saber de cortar grama, por exemplo, coloca grama amendoim. Ela forma-se, ela fica bem assim encorpada e dá umas florzinhas amarelas, coisa mais querida, né? É uma graça. Só precisa cortar na borda e tal. Ela parece assim um tufinho, um tufo grande, né? Porque ela se esparrama e ela fecha bem o espaço e ainda dá florzinhas amarelas, coisa mais querida. Aham, bem bonita. Aí, como não suporta. Entrada de carro também é legal. Né? No meio, assim, dos pneus, por exemplo, tem aquele canteirinho do meio, dá para colocar ali. Fica encantador, gente. Coloquei no lugar aqui perto, onde bate sol. E a pessoa me agradece de tanto que gostou e não precisa ter trabalho assim de grandes podas, né? E é perene, bem duradoura. É muito bacana. Então, para te ver como existem várias é, variedades, né? Variedades de grama que muitas vezes as pessoas acham que só existe uma ou duas, né? Tem várias, várias espécies. Bom, quais os tipos de grama mais comuns? As mais comuns, eu até comentei no começo, né? Que é a São Carlos, que também é conhecida como grama tapete, Catarina, né? Aquela que a gente, desde que nasceu, viu, né? Aquela folha larga, brilhosa. Então, então grama tapete também curitibana. Em outras regiões é também conhecida como curitibana. E a esmeralda, que vem sendo muito utilizada aqui no Brasil, no paisagismo, por ela ser mais bonitinha, diferenciada daquela folha larga, né? E só que tem que haver bastante cuidado, certo? Muito bem, depois eu vou falar sobre isso. Qual o melhor tipo de grama para sombra ou meia sombra? Então, estava falando da grama preta. É essa que é bacana para meia sombra e sombra. Meia sombra ela suporta, mas o dia inteiro de sol não, tá? Então, grama preta é ideal para sombra. Coloquei aqui na frente da minha loja, ficou belíssimo, porque o sol bate de manhã e à tarde, não, vai chegando de manhã, bate sol, depois pega uma grande árvore, dá a sombra da árvore, depois a sombra da própria casinha da loja. Então, a parte da manhã é breve, sendo que no inverno eu tenho que trocar essa grama, porque ela se prejudica bastante. Quer dizer, desculpa, eu estava falando da outra grama. Ai, desculpa, retiro o que eu disse. Não, eu plantei assim, ó, porque aqui na frente tinha só grama normal, certo? E ela se prejudicava com as estações do ano, conforme essa parte que eu estava falando, né? Sol nasce ali, começa a ganhar pouco sol, vai para trás da árvore, depois para trás da casinha, pega pouco sol no outono e inverno. O que que eu fiz? Eu fiz desenhos diferenciados nesse espaço, criei aonde tem mais sombra, a grama preta, e pega um pedaço de sol. Então é sombra e meia sombra, né? E aí então foi sucesso total, certo? Arranquei uma boa parte da grama tradicional, aquela que quer sol o dia inteiro, a São Carlos e a Esmeralda que eu tinha para demonstrar, né? E aí fiz esse desenho com a grama preta. Foi tudo de bom. É bem legal. E ela fecha, são mudinhas, são tufinhos, né? E ela vai fechando, ela cria mudinhas no entorno de si mesma e fica um tapete verde. É muito legal. Muito, muito mesmo. Tá? Então, essa eu acredito. Aposta, eu digo e assino embaixo que é realmente bem bacana para sombra.
Aliás, é a única que eu conheço. Tá? Qual o melhor tipo de grama para sol? Sem ser a grama preta. Todas as outras. Sim, todas as outras. A São Carlos, a Esmeralda, a Zeon, a Batatais, sabe? A Bermuda. Todas as outras é para pleno sol. Grama gosta de sol. Só essa que eu falei, grama preta, não, é para sombra. E o resto para sol. Quem tiver a metade do espaço de sombra, aposte na grama preta anã. Ou aposte num outro detalhe. E o resto, aonde pega sol, de 6 a 8 horas é importante, certo, gente? Qual a diferença entre os tipos de grama? Entre os tipos de grama? É a espessura. Sim, a espessura. Tem folha larga, tem folha fina, né? Tem folha mais fininha ainda que a outra, tem umas bem baixinha, a outras com tufinho, né? Essa é a diferença entre as gramas, tá? A São Carlos, por exemplo, essa da folha larga, mais verde intenso e brilhosa, ela é bem mais tranquila de lidar do que todas as outras, tá? Ela, por exemplo, ela ela é assim, ó, no decorrer da vida dela, você tem menos trabalho de cuidar, por exemplo. Você tem que cuidar da grama em geral, todas no caso. Você plantou, você tem que irrigar bastante, fertilizar, podar. Não digo que o resto do tempo não, né? Tem que sempre haver isso. Porém, no começo, os cuidados são bem intensos para não perder a grama. E a São Carlos é uma das mais tranquilas que eu vejo o meu povo não reclamar. Que aqui a quantidade de grama é bem notória, assim, o pessoal está pedindo muito mais a Esmeralda do que a São Carlos. E então, quando passa um tempo, a pessoa trabalha muito, não tem tempo de molhar, ou, sabe, se descuidou com esses cuidados que a grama pede, exige. Aí eles, eu quero trocar grama, a Esmeralda, eu quero para a Catarina ou a São Carlos, né? Que é porque ela realmente é mais fácil de lidar no decorrer da vida dela, tá? As outras, Zeon, Esmeralda, requer mais cuidado, porque a folha é mais fininha, se o sol bate ali, ela requer mais água, mais um pouquinho de terra, mais um fertilizante, mais uma, sabe? Então, a diferença das gramas é essa, né? É a espessura e os cuidados de cada uma, tá? Uma um pouquinho mais exigente que a outra, tá? Muito bem? Muito bem. Aí então, eu vou falar um pouquinho também, não vou pular essa etapa para falar sobre a atenção que eu estava aqui falando, né? Que a Zeon e a Esmeralda precisam de mais. Eu já falei sim. Já falei, atenção redobrada, né? Com irrigação, poda e fertilização. Apesar de que a Esmeralda e a Zeon vamos fazer aqui, ó, parece não crescer, é que assim, ela, como as folhinhas são mais finas, parece não crescer tanto que nem a folha larga, mas abra o olho, observe, vê se a sua grama não precisa ser cortada, ok? Porque mesmo que ela demore um pouco, na verdade, pouco menos, né, do que a outra, mas ela tem que ver um corte, não pode ficar uns 2 meses sem podar, né? Só se for lá no inverno. Aqui no inverno, por exemplo, não cresce tanto, realmente, mas todas crescem, tá? Como deixar a grama sempre verdinha e bem cuidada? Isso é bem legal. Primeiro, você tem que fazer uma boa irrigação. Isso é fato, né? Uma boa irrigação. Tendo sol, 6 a 8 horas de sol, nessa grande maioria das espécies, não é? E irrigação com frequência. Logo no primeiro momento que você planta, eu sempre recomendo aqui, quando eu boto grama, eu digo, olha, molha 2 vezes ao dia. Se for nos meses quentes, né, como primavera, verão. Se for nos meses como agora, que nós estamos no
tá? Lá no outono também, inverno, que os dias são menores, é mais úmido e tal, pode ser uma vez ao dia. Choveu? Não precisa. Não choveu no outro dia, vai lá e molha, tá? Vai ter vizinho que vai dizer assim, não precisa chover outro. Não, vai lá e molha. Vai lá e molha, porque grama quer água e sol para crescer, se desenvolver e ficar bonita, ok? Grama bem cuidada tem água, sol, depois vem sim a fertilização adequada em alguns momentos do ano, não são muitas adubações que tem que fazer, sabe? A cada 120 dias, em torno disso, certo? Dependendo do fertilizante, né? Tem, por exemplo, até vou citar aqui uns adubos, tem o 20, 10, 10, que é bem legal usar em gramado, tem um 13, 5, 13, também é bom para gramado. Opa, desculpa. E para sua grama ficar bem verdinha também, muito legal é cortar. Corte sempre o seu gramado. Observe, cresceu um pouquinho, vai lá e corta. Claro que tem as suas medidas que eu já vou falar, né? Tem sempre uma medida. Até eu já vou comentar, porque, por exemplo, um gramado tem uns 5 centímetros de altura, mais ou menos. Nunca deixe seu gramado ficar com mais que 7 centímetros. Chegou com 7, pronto, já pode passar a máquina e varrer bem. Sempre aquela varreção após o corte é importante. Não deixe aquela coisinha cortadinha, não, aquela graminha secar ali, porque isso não ajuda em nada. Isso, isso é coisa de preguiçoso. Sim, porque essa está, porque vira adubo. Não vira adubo. Então, quer fazer adubo? Recolhe essas folhas e faça seu adubo lá no minhocário, com essa palha legal, tapar o minhocário, ou fazer uma composteira, é bem legal a palha, mas não para deixar ali virar adubo jamais, porque aquela graminha seca por cima da grama boa vai se depositando ali numa espécie de acúmulo e vai perdendo força, vai inibindo o sol de entrar nas folhas, na raiz do gramado. Não é legal. Vai formando uns espaços entre a grama por causa dessa, dessa lenda. É uma lenda que vira adubo. Não vira adubo, não. Varra bem o seu gramado após o corte. Ele agradece e você vai adorar o seu gramado. Com todos esses cuidados, irrigação, adubar, cortar, sempre varrer. Varra bem o seu gramado, certo? Bom, muito bem. Porque as gramas começam a ficar falhas. Sabe por que normalmente, né, essas falhas acontecem, primeiro, gosto sempre de perguntar se tem cachorro, porque o cachorro faz xixi e cocô. E ao fazer o xixi e cocô, como é muito ácido, queima naquele lugar. E é engraçado que o cachorro gosta, ele gosta sempre de fazer naquele lugar, né? Sentir o cheiro, ele vai lá e faz de novo, vai lá e faz de novo, gente. E daqui a pouco ele faz aqui, daqui a pouco ele faz ali, daqui a pouco está cheio de mancha. E normalmente essas manchas, essas falhas, é por esse motivo, né? Porque é muito ácido. E às vezes pode ser algum produto, por exemplo, um fertilizante que você não distribuiu muito bem, por exemplo. Às vezes pode haver um erro desses, né? Um fertilizante, acúmulo de fertilizante sem estar bem diluído, ou está bem espalhado, ou não ficou bem molhado. Aquele adubo também ele queima, porque ele fica forte demais, né? Então é isso. Ou falta d'água também. A falta d'água acontece muito isso. A grama vai se prejudicando e ela vai ficando com falhas também, né? Mas tem solução para isso. Olha só, tem solução para isso. Como evitar que a grama fique falhada? Primeiro, tem que haver muito sol. É muito importante. Aonde tiver sombra, ela fica falhada.
ela fica muito falha. A sombra é o inimigo número um para o gramado bonito, tá? Entrou sombra, tem umas que suportam, como é a Zeon. A Zeon diz que suporta. E aqui na frente eu tenho uma prova. Eu coloquei, como eu falei no começo ali, né? Fiz uns detalhes, uns desenhos, onde há muita sombra, eu botei a grama preta. Aí depois eu fiz uma espécie de um caminho, depois eu fiz um detalhe assim para colocar a amostra das minhas plantas em cima de umas pedrinhas, né? E ficou sobrando um cantinho, parece um triângulozinho, botei a Zeon. E no outro lado desse detalhe de pedras, eu coloquei a esmeralda. E aí ali ficou mais exposto ao sol. Mas mesmo assim, por causa da incidência de sombra daquela árvore que eu falei, depois que vai para trás da casinha, a Zeon segurou mais a onda, porque ela suporta, não que ela vai custar um dia inteiro de sombra, tá? Ela suporta mais a sombra. Ela segurou a onda e está lá firme e forte. Enquanto que a esmeralda, que está aonde pega um pouquinho mais de sol do que a Zeon, ela fica fraca, falha. Ela fica bem falhada mesmo. Sabe quando é falhada? Parece que a grama vai morrer e não morre, fica aquela coisa meio confusa e muito feia mesmo. Parece a terra, né? É horrível, não é bonita. Hoje mesmo arrancamos, trocamos, porque agora começa a mudar a posição solar. Cada meio ano eu troco esse pedaço onde eu coloco ali para demonstrar para os meus clientes. A grama Zeon, a esmeralda, a grama preta. Cada um tem a sua posição solar. E aonde eu achava que ia dar a esmeralda, porque tinha mais sol, negativo. A cada meio ano eu tenho que trocar. Agora eu botei a São Carlos. Ela também não vai durar, mas enquanto vem agora a primavera, vai ficar tudo de bom. Vai ficando bem bonita, tá? Então, o sol, então, é super importante para evitar que ela fique falhada, né? Muito bem, tá? Aqui pode ser que encerre, gente, tá? Do Instagram, por favor. Eu não sei agora se eu tô falando com clareza aqui, hein? Mas então, se nós temos, eu acho que ainda há um tempo aqui, mas se não tiver todo o tempo aqui, deixe claro aqui, já desde já, que pode pular lá pro YouTube, que eu estou ao vivo no YouTube também, tá bem? Vamos ficar espertos sobre grama. Não posso deixar de falar também aqui que na semana que vem a gente vai ter uma semana bem legal, cheia de lives todos os dias, porque dia 31, dia 2 e 4 de setembro vai ter um evento comigo. Isso mesmo, vai ter o Jardim em Série, totalmente online, gratuito. Sim, 100%. Tá bom, gente? Não se esqueçam disso, anotem por aí, tá? Vamos ter um encontro bem legal aí. Olha só. Então, outra coisa legal que também. Primeiro o sol, né? Para não ficar falho. Vamos voltar a esse assunto do falho. Outra coisa é evitar que os cachorros entrem nesse local. Ah, cachorro gosta de grama? Claro que gosta, mas é um lugar que você quer a grama verdinha, bonita e saudável, não deixa os cachorros ir para lá. Eles vão fazer xixi, eles vão fazer cocô, e aí queimou, né? Bom, é isso. Agora, grama morrendo mesmo no sol, por quê? Sério? Grama no sol? Então, vamos voltar àquele lugar lá que eu disse. Grama, gente, eu vou dizer uma coisa. Grama não morre. Só morre se faltar sol e água. É bem simples. Então, se a grama está morrendo mesmo no sol, por quê? Porque provavelmente não ganhou água suficiente com a quantidade de sol que batia nela, certo? Porque água e sol é super importante para a saúde e beleza da sua grama. Muito antes de chegar o fertilizante e a poda, tá? Então, grama bem cuidada começa por aí. Tem que ter sol para não ficar falhada e água para não ficar falhada.
e crescer, se desenvolver e ficar boa, forte, saudável, tá? Provavelmente. O que fazer quando a grama fica falhada? Ah, então, tem algumas saídas, né? Menos aquela parte onde houver sombra. Ah, aqui, sim, tem saída também. Que nem eu faço aqui na frente. Ah, sim, se pega sombra naquela área onde tem a grama que ficou falhada, ou você retira e coloca outra, que é o caso da minha, que eu quero, porque quero ter duas espécies para mostrar para o meu cliente, e eu sei que ali tem um momento X do ano que eu tenho que mudar. E porque antes eu mudava o todo, hoje eu mudo menos. Então eu resolvi assim: se você mapear, que nem eu faço muitas vezes no meu jardim, você mapeia o sol que bate no seu espaço, você acerta mais no seu trabalho e o resultado é outro, é muito satisfatório, né? Então, mapeie o seu lugar, né? Eu faço isso. Então, se está falhada, o que que eu devo fazer? Ou remove e bota outra naquele local, ou também, se ela ficar falhada pelo fato só de algumas manchas, né, do xixi ou do cocô do cachorro, tem a torta de mamona que você pode aplicar nessa manchinha. Vamos supor que essa falha seria não da falta de sol, e sim pelo xixi e cocô, que é muito ácido do cachorro e que ali se formou umas falhas, as pessoas quer aquilo, às vezes ela não sabe que é por causa disso, mas muitas vezes é por isso. É bem certo isso. E aí se coloca torta de mamona naquela manchinha, pode colocar uma terra, apenas terra, ou terra misturadinha com areia e água. Coloca justamente naquela, né, naquela manchinha que se formou ali, certo? Se é falta de sol, não adianta. Não adianta gastar produto, e terra e água. Não vai adiantar. Aí tem que trocar, tá? Dá para inventar outras coisas também ali, né? Pode botar pedriscos, caminho e... ou a grama preta não. Como eu fiz aqui na frente, que ficou maravilhoso o espaço. Além de decorar, né, fica atrativo e aonde tem que trocar a grama por uma eventualidade, você troca menos. Foi isso que eu fiz e eu achei ótimo, tá? Bom, como podar a grama corretamente? Como podar a grama corretamente? Olha só a pergunta. Então, para evitar um forte estresse, por exemplo, na grama, nunca pode mais que um terço de área foliar. É algo assim de cada poda, né? Como eu falei agora anteriormente, né? A grama normalmente fica com 5 centímetros, que é bacana, a alturinha. Nunca deixe ultrapassar 7. Tá lá com 5 centímetros, tá legal. Passou dos 5, poda. Corte essa grama, corte e varra bem. Essa é a parte bem legal, assim, que você pode dar uma calculada para ver se tá legal, né? Ah, podo ou não podo, né? É, corta ou não corta, na verdade, né? Poda é de galho, né? E de grama é corte mesmo. Então, é isso, eu corto ou não corto a grama, né? Então vai lá, dá uma olhada, vê se teu pé não tá afundando, né? Se ele estiver afundando é porque ela tá altinha, porque essas fininhas enganam. Então, observe. Ao pisar você vai sentir. Ou se quiser, pega uma régua, vai lá e mede. Primeiras colocação da grama, a gente se perde um pouco, pega uma régua. É bem simples, bem fácil. Assim você não se perde. Corta ela na hora certa, porque corte de grama também é importante. Porque se você deixa ela crescer mais do que a altura que eu falei de 5 centímetros, ela acaba, por exemplo, não ganhando o sol que ela precisa e merece lá mais embaixo, e,
E quando a gente corta ela, fica com aspecto de grama morta ou queimada. É que ela não ganhou o sol. Então, se tu corta periodicamente acima desses 5 centímetros, o sol penetra ali, recebe a aguinha, né? Se precisar, botar terra também. E aí tudo fica perfeito, tá? Então é isso. Grama bonita tem que ter cuidado, tem que ter capricho. Mas são poucas tarefas, não são muitas. Não é assim, né? Todo dia quando recém planta. E quando é de mais tempo, é só você observar, por exemplo, tá chovendo? Tá bem, não se molha, deixa a grama com aquela água da chuva que ela agradece, ela adora, ela cresce, fica verde, é uma maravilha, né? Agora, quando não chove, para e pensa, anota, vê quanto tempo faz que não chove, uma semana, 2 semanas, tá calor, tá frio, tá em períodos de muita seca. Não se esqueça de molhar sua grama. Muito interessante aqui eu te falar assim, ó. O ideal para molhar uma grama seria na parte da manhã, né? Mas, por quê? Porque ela passa o dia inteiro molhada, úmida, com aquela superfície, ganhou aguinhas e vai se. Como é que eu posso me expressar aqui? Ela vai se nutrir e o dia inteiro com aquela água que você deu de manhã, pode bater sol, pode bater vento, ela tá tranquila, tá irrigada, tá alimentada, né? Digamos assim. E aí, por exemplo, se você não tem o tempo de manhã, isso pode ao meio-dia, ou não pode de noite, esqueceu de noite, só pode, vai, amanhã de manhã não posso, não sei o que lá, pode ao meio-dia. Grama é o único vegetal que você pode molhar em pleno meio-dia. Não vai queimar. É o contrário de que sempre digo, não molhe nada ao meio-dia. Que eu sei que a água vai evaporar mais rápido, ok? Mas é melhor você molhar ao meio-dia, presta bem atenção, é melhor você molhar a grama ao meio-dia do que esperar o dia inteiro, em pleno verão, por exemplo, uma grama para molhar só de noite. Não deu de manhã, molha meio-dia, senão essa grama vai sofrer de manhã sem molhar, da outra noite sem molhou, aí você vai passar o dia inteiro sem água. Não, não é legal. Se pode meio-dia, vai lá e molha meio-dia. Encharca ou dá uma refrescada que eu não gosto, porque aí não deu o suficiente, né? Se for no verão. Se for no início, vai dar uma chuveirada de manhã, vai dar uma chuveirada de tarde, vai dar uma chuveirada de noite, tudo bem uma chuveirada, tá? Se você faz várias vezes no dia. Mas se você vai ter uma vez só, molhe bem, tá? Grama é impressionante. Eu falo aqui de água porque realmente é sol e água. Sol e água fica linda a grama. É linda a grama. Aí depois, se quer dar uma ajuda, você põe o fertilizante. Existe um no mercado, por exemplo, que é uma ureia. A ureia é uma bomba de nitrogênio. Adoro dizer isso. Sabe por que é uma bomba? Porque é perigosa. Bomba, não lembra isso? Meio perigosa? Pois então, é, é, é uma bomba de nitrogênio. Não é ruim, é bom, mas tem que saber colocar. Se não souber colocar essa bomba de nitrogênio, ela queima literalmente o gramado. Então, saiba utilizar esse produto, né? É bom? É, né? Ureia, é bom? É, mas assim, molha, coloca, molha novamente, sempre na hora mais fresca, ok? Tudo certo? Bem, agora, tem outros produtos que não são tão fortes no nitrogênio, né? Tem outros componentes dentro, que é um NPK, o 20-10-10, ou um 10-10-10, 20-20-20, também é legal, porque aí eles têm outra, né? A composição, outro micro e macronutrientes, e aí você esparrama bem no gramado e molha-se bem,
Sempre depois de cada fertilizante tem que haver uma boa irrigação para você ter o gramado que você quer, verdinho e bem cuidado. Sol, água, poda não, corte e o fertilizante. E dá para ser assim, dependendo do fertilizante, pode ser a cada 120 dias, olha que barbada. Ou pode também colocar 4 vezes ao ano. Pode, melhor do que não botar nada, né? Não precisa ser todo mês, só dependendo do teu fabricante. Sempre gosto de falar, né? Eu posso dar minhas dicas, porque eu tenho X, Y que eu uso, né? Mas quando você adquirir um produto para o gramado, vai lá e leia. Tem instruções? Eu levo. Não tem instruções? Não leva. Ok? Muito bem, tudo certo? É. Então é isso. Ah, então, agora, grama precisa de adubo? Estava recém começando a falar disso, gente. Já estava sabendo que vinha esse assunto. Grama precisa de adubo? Como adubar? Sim, vão dizer que sim. Como adubar? Já te digo. Todos os tipos precisam de adubo? Sim. Todos os tipos de grama precisam de adubo, sim. Né? Porque só a terra onde ela se encontra não existe todos os nutrientes para nutrir ela adequadamente. Então, uma ajudinha sempre é bem-vindo. Que nem a gente, por exemplo. A gente precisa de maçã, pera, banana, mamão, né? Frutas e verduras para fazer uma saúde mais boa, assim, boa, perfeita, né? Saudável, uma saúde perfeita, digamos assim, né? Do que você não comer. Se você comer só uma alimentação, vai ficar carente de outras, não é mesmo? Então, a grama também. Ela precisa desses outros nutrientes, micro e macronutrientes, para poder crescer, ficar forte, nutrida e ficar linda, verde, saudável, brilhante também. A grama fica brilhante conforme os cuidados que a gente dá, né? E molhando e ter sol, essas coisas assim simples, muito simples, que traz uma felicidade incrível para a gente, né? Grama, eu acho que é a base de qualquer jardim e que tem, assim, por exemplo, um valor, assim, traz um valor não só para o jardim, como para o próprio imóvel. E a gente tem uma sensação mais agradável ao estar dentro de um jardim com grama e saudável. Uma grama feia, danificada, ou falhada, ou amarelada, ou queimada, é feio, dá um aspecto meio, ai, meio abandono, meio triste, né? Então é isso, gente. Bom, então é, é porque contém os elementos essenciais para a saúde, crescimento rápido e vigoroso, mantendo verde por muito mais tempo. Exatamente isso. A grama bem cuidada e fertilizada, ela fica por muito mais tempo bonita e saudável. Eu quase não tem problema com a grama. Se você fizer esses cuidadinhos bem básicos, assim, tem muito assim que fazer. É, é água, sol, corte, fertilizar, tá tudo certo, tá tudo perfeito. E varrer, não podemos deixar a palha. A palha é piada, digamos assim, é piada deixar uma palha dizer que vira adubo. É coisa de preguiçoso, como eu digo. Tá bem, gente? Então é isso. Bom, eu